A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, seu lar, toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Vamos hoje para mais um devocional. Hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre o personagem chamado Jacó. E antes, eu quero fazer uma oração pela sua vida, em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, meu Pai, a minha oração é para que o Senhor ministre ao coração, meu Pai, de cada mulher, através desse devocional, e derrame sobre a mente de cada uma delas a clareza do seu propósito como esposa, como filha, como irmã e amiga. Assim também, meu Deus, como lhe forneça armas espirituais, e que a capacite, meu Pai, a cada uma delas a vencer todo e qualquer gigante que tem se levantado contra a vida dela, contra a casa e contra toda a família. Deus, eu sei que o Senhor tem chamado, meu Pai, tem nos chamado, meu Deus, para o lar. O Senhor tem nos chamado para produzir, para edificar. Senhor, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor tem nos chamado como atalaias numa torre de vigia. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a nos posicionar para que nossos casamentos, nossos lares, nossas famílias venham ser prósperas, abençoadas e bem-sucedidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais um devocional. São 40 dias do nosso devocional. 40 o número profético. 40 na Bíblia representa começo ou um recomeço. Na verdade, todos os dias nós estamos recomeçando. É verdade? Jacó, um homem enganador, uma esposa enganador. Qual é o teu nome? E ele disse Jacó. Gênesis capítulo 32, versículo 27. Qual é o nome do seu esposo? José, Marcos, Pedro. Qual é o decreto de Deus sobre ele? Hoje quero compartilhar com você as preciosas lições que podemos tirar da história de Jacó e da origem do povo israelita. No capítulo 25 de Gênesis, no versículo 23, encontramos o início desta incrível história. Deus disse a Rebeca, mãe de Jacó: duas nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, dois povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Antes do nascimento de Jacó, uma sentença do céu já havia sido liberada sobre ele. Ele seria grande, forte, um líder, um príncipe. Quantas de nós, na adolescência ou na juventude, sonhamos em casar com um homem assim, um verdadeiro príncipe de Deus? Mas as disfunções da família de Jacó mancharam sua real identidade. Toda e qualquer família está sujeita a disfunções. Na de Jacó, o pai tinha como filho predileto Esaú, aquele que era aparentemente o mais forte, mas a mãe se apegou a Jacó por ser aparentemente fraco. Deus rejeita a aparência das coisas e é mestre em extrair força da fraqueza. A pior coisa que tem é o lar dividido. Pais que gosta mais de um filho do que outro. Às vezes até inconsciente. Dá mais atenção a um do que outro. Às vezes até inconsciente. Principalmente quando o irmãozinho é menor, que precisa mesmo de uma atenção maior, de um cuidado maior. Mas sempre falando
para o irmãozinho mais velho. O porquê? Porque onde há conversa, há diálogo, há amizade, a sinceridade, a transparência. Explicar o porquê que está dando mais atenção ao irmãozinho. Explicar o porquê tá tendo mais zelo, mais cuidado. Esse zelo, esse cuidado, essa atenção aos olhos do outro irmão, do irmão mais velho, pode gerar um ciúmes e aí pode nascer uma competição. Junto com a competição, pode nascer uma ferida, né? O protagonismo dessa história não está em uma esposa de oração, e sim na soberania de Deus em cumprir sua palavra e seus propósitos na vida das pessoas mais improváveis. Talvez no decorrer desse texto, dessa leitura, você chegará à seguinte conclusão: meu Deus, tenho um Jacó como esposo, mas quero te encorajar a ficar até o final, pois o fim é sempre melhor do que o começo. Eclesiastes 7, versículo 8. Eu sempre vou frisar aqui a importância de você levar o nosso devocional, a sua leitura bíblica a sério, ao ponto de sempre estar ali do lado sua caderneta, sua agenda, seu livro, seu caderno, para que você venha anotar tudo, para que você venha orar em cima daquilo que Deus tem te confiado, tem te concedido, tem te presenteado. Cada porção, a importância, e você pode ter certeza que os céus vendo você com todo esse cuidado, com zelo e com respeito pelas coisas espirituais, os céus vão estar em seu favor. Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão gêmeo e recebeu este nome que significa suplantador em hebraico. A incoerência sobre a verdadeira identidade de Jacó começa aqui. Deus disse que ele seria forte e estaria em uma posição superior à do irmão. Mas seu pai terreno interrompeu a forma de seu nascimento com uma tentativa de se apropriar do que não era seu. Você pode ver, esse nome, quem deu esse nome a Jacó, né, foi o próprio pai. Só que o pai, o Isaac, ele teve como Jacó um enganador, né? Usurpador, tipo, segurando o calcanhar do irmão. Mas não, havia uma profecia, uma palavra liberada sobre a vida de Jacó, de ser um homem forte, um líder nata, um guerreiro. A incoerência entre o que Deus diz sobre nós e a perspectiva de nossos pais, irmãos ou amigos terrenos tem paralisado muita gente em sua caminhada. Jacó cresceu com uma mentalidade distorcida sobre si. Ele era medroso, inseguro e dependente emocional da mãe. Possivelmente, ele carregava feridas de rejeição. Você está entendendo? Deus falou antes dele nascer, liberou a palavra, um homem forte, corajoso, decidido, líder nata. Líder nata. Só que, por ele ter nascido segurando o calcanhar do irmão, aí o pai já foi dizendo logo, olha, esse menino já começou a querer ultrapassar o irmão, o enganador. Nisso, a mãe já foi tendo Jacó ali como um menino inseguro, um coitadinho, ao ponto de Jacó ser criado segurando a barra da saia da mãe. Em relação ao pai que preferiu seu irmão, que era caçador, Jacó não era viril, muito menos forte. Ele só tinha uma promessa de Deus. A Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú. Aparentemente, Esaú era mais ágil, rápido, forte, valente, guerreiro. Toda vida que Isaac ia caçar, levava o primogênito, Esaú.
Esaú passava por cima das matas, Esaú pulava a cerca, Esaú caçava também, Esaú era o orgulho do pai. Enquanto isso, Jacó era deixado para trás, era desprezado. Por isso que tudo indica que Jacó tinha uma ferida da rejeição. Quantos esposos carregam uma história parecida? Um pai ausente, uma mãe dominadora, uma identidade ferida, e a partir daí muitas escolhas equivocadas podem ter surgido. Você já parou para pensar que as escolhas erradas de seu marido podem ser reflexo de muitas feridas antigas não tratadas? E que caminho obscuro Jacó traçou? Ele tirou vantagem em um momento de vulnerabilidade de seu irmão, quando estava faminto. Ele barganhou a primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó só aproveitou aquela oportunidade. Jacó só se aproveitou e mostrou o seu valor. Ou melhor, e mostrou que a primogenitura tinha muito valor para ele. Enquanto Esaú desmereceu desde o início ao ponto de trocar por um prato de lentilha. Ele enganou, manipulado por sua mãe, vestiu-se com pelos de carneiro e levou um ensopado a seu pai, para receber a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão Esaú. Jacó fugiu para não lidar com a fúria do seu irmão traído. Ele foi para Harã, terra da família da sua mãe Rebeca. Saiu da terra de Canaã, lugar dado por Deus a seu avô Abraão e a seu pai Isaque. Voltou para o lugar de onde Deus havia dito: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele retrocedeu. Mas não foi só isso. Ele também colheu por 20 anos a dura semente de engano que plantou. Labão, seu sogro, o enganou, entregou Lia em vez de Raquel. Depois mudou seu salário por 10 vezes. Porque se tem uma coisa que Deus não nos livra, é da lei da semeadura. A palavra de Deus, ela deixa bem clara quando fala: não se engane o homem, pois tudo aquilo que ele semear, ele ceifará. Deus não dá livramento, Deus, tudo aquilo que eu e você plantar, mais cedo ou mais tarde, a gente vai colher. Trabalhei para o Senhor em dia de calor escaldante e também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Gênesis capítulo 31, versículo 40. Aqui quando Jacó está falando para Labão. Labão mudou o salário de Jacó mais de 10 vezes, enrolando ele, enganando ele. E Jacó trabalhava debaixo de sol quente, escaldante, chuva, de dia, de noite, sendo enganado por Labão. E depois fugiu. Pela última vez ele iria fugir. Dessa vez de seu sogro opressor. Sem aviso prévio, pegou tudo que era seu e retornou a Canaã, terra de Abraão e Isaque, seu pai. Pois quando Deus tem um propósito na vida de um homem e sua família, sempre haverá um basta em todo o ciclo de traumas, conflitos de identidade, enganos, trapaças, mentiras e fugas. Sempre há um dia que aquele ciclo vai se fechar e outro vai se abrir. Um ciclo vai morrer e o outro vai nascer. É onde surgem novas oportunidades. Talvez esse nosso devocional, esteja chegando até a mim, até a você, em um tempo de desesperança. Quando você olha para seu esposo, só vê engano. Qual é o tamanho do buraco? Adultério, pornografia, mentiras, desonestidade, violência, ignorância, álcool, drogas
irresponsabilidade ou simplesmente a falta de amor em relação à família. Em outra medida, o que a aflige pode ser o oposto, um esposo aparentemente funcional, mas a realidade é que ele se tornou um sepulcro caiado espiritualmente. Vocês estão juntos, mas distantes. Talvez o engano more em seu casamento. Porventura só estão juntos porque têm filhos a criar? Ou se acostumaram um com o outro? Entraram no comodismo, na zona de conforto? Agora, casamento mesmo, já não tem casamento há muito tempo. A boa notícia é que o Senhor é especialista em nos encontrar quando achamos que tudo está perdido. Passou o val do Jaboque e Jacó foi deixado só. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Ali não havia possibilidade de fugir. A única saída era lutar como nunca antes. O encontro com Deus escancarou a natureza de Jacó e revelou suas mentiras. Expôs seus pecados. Ele foi convidado por Deus a ter um verdadeiro arrependimento para, a partir de então, acessar a bênção. Tem momentos na minha e na sua vida que tem coisas que Deus até nos deixa levar, carregar. Mas chega um momento para que a gente venha tomar posse da bênção por completo, não pela metade, não migalhas. A bênção por completa, é necessário ter um encontro com Deus. É necessário ter um encontro com o passado. Sabe aquilo que ficou no passado, mas está mal resolvido? Aquilo que ficou no passado, mas está dentro de você, é uma ferida enorme. E o passado precisa vir à tona para que essa ferida seja curada, sarada, para que você venha se deparar com a realidade e resolver aquilo que você colocou uma pedra em cima. E precisa se resolver para continuar, dessa vez por completo e não pela metade. O Senhor lhe perguntou seu nome quando ele disse Jacó, enganador. Sua real identidade foi liberada. Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Aleluia! Esse é o nosso Deus que transforma a mais terrível enganação, o mais terrível enganador, em um príncipe. Eu vou falar uma coisa para você, minha querida. O val de Jaboque produz Peniel, lugar de transformação profunda e mudança de caráter. Porém, foi um lugar que Jacó passou sozinho, só ele e Deus. Da mesma maneira, no seu secreto com Deus, a sua oração deve ser intencional. Peça ao Senhor hoje que visite o seu esposo para que ele tenha um encontro profundo e verdadeiro com Deus de Israel. Hoje. Não importa como é que está o seu casamento hoje, essa palavra foi liberada hoje para a sua vida, é porque você precisa fazer hoje no seu secreto. Desce ao val de Jaboque, ora a Deus, interceda pelo seu esposo e peça para que Deus molde o coração dele, aquebrante o coração dele, conceda graça, cura, sabedoria, direção, discernimento. Peça para Deus bênçãos sem medidas para seu esposo. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é poderoso para transformar o mais duro coração. Se Ele tem um propósito na vida do seu cônjuge, ninguém pode impedir o seu agir. As falhas de caráter, pecados ou qualquer outra dificuldade são oportunidades para a manifestação do poder de Deus em seu matrimônio. Você já parou para pensar sobre isso? Ai, meu marido é bruto, meu marido é estúpido, meu marido está nos vícios. É uma oportunidade para você se aproximar mais ainda de Deus e ser uma mulher de oração. Ai, o meu esposo, ele é infrutífico, sabe? Tudo que ele bota a mão morre.
Ele é um coveiro, ele não é um parteiro. Um parteiro traz luz, um coveiro, morte. Pois Deus é craque, é especialista também em ressuscitar, em fazer com que mulheres estéril, dê a luz, tragam vida. Da mesma forma, homens coveiros começam a trazer vida, a frutificar, a prosperar. Você já imaginou, você já pensou que o seu esposo é do jeito que é, da maneira que é? Casou-se com você porque Deus te escolheu como uma auxiliadora idônea, uma mulher capaz de quê? De fazer o que precisa ser feito para que essa situação mude. Eu vou falar do jeito que Mardoqueu falou para Esther. Será que não foi para um tempo como esse que Deus já te colocou do lado desse homem, neste lugar, para que através da sua vida o seu casamento venha a ser salvo, a sua família venha a ser salva? Olha, lições que aprendemos com a história de Jacó. Primeira, não importa se as sentenças ou circunstâncias humanas são desfavoráveis. Quando o Senhor libera uma palavra ao nosso respeito, ela se cumprirá. Havia um decreto sobre ele, enganador, mas o Senhor disse que ele seria príncipe, um líder, um patriarca de uma grande nação abençoada. Jacó travou a pior das batalhas, a que se estabelece na mente. Ele lutou com Deus, mas também com sua própria natureza e venceu. Ele se apropriou da identidade que o Senhor construiu para ele e deixou para trás as opiniões humanas, culpas, remorsos, erros, pecados e todo o seu passado de dores para ser um homem vitorioso. Era um peso, era um fardo, era uma carga que Jacó carregava. A culpa de ter enganado o pai. A culpa de ter usurpado a primogenitura do irmão. A culpa de ter saído fugido, sabe? Com saudade da mãe, porque ele era muito apegado à mãe. Era um peso, era um fardo, mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, tudo aquilo ficou para trás, de fato e de verdade. Ele começou a olhar para frente, para o futuro. Jacó foi curado por Deus a tal ponto de não permitir que seu filho caçula tivesse o mesmo destino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni, o pai do bebê Jacó. No entanto, chamou de Benjamim. Gênesis 35:18. A mãe declarou que ele era o filho da sua dor. Benoni significa dor. Mas Jacó, que foi transformado em Israel, declarou sobre a vida do seu filho: tu és Benjamim, filho da mão direita. Uma metáfora para seu filho da felicidade. Ele revogou uma sentença e quebrou um ciclo de repetição familiar. Nós também temos esse poder em Deus. A mesma coisa ia acontecendo com o filho de Jacó. Raquel, por sentir muitas dores, foi quando ela teve Benjamim, ela morreu de parto. A dor foi tão grande, ela sofreu tanto, que ela queria colocar o nome de Benjamim, de Benoni, dor, aflição. Aquele menino ia carregar um decreto pesado, uma carga sobre a vida dele. Mas Jacó, que já tinha passado por isso e tinha aprendido qual o caminho da felicidade e da prosperidade, quebrou aquele decreto de dor, de sofrimento e de morte, trazendo o nome Benjamim, felicidade, livre, para que a vida de Benjamim fosse diferente da dele. Em nome de Jesus. A referência para esse nosso estudo de hoje, a referência é Lucas, capítulo 1, versículo 37, que fala: o Senhor é o Deus do impossível. Ezequiel 36, versículo 26 ao 28,
a transformação de um coração de pedra. Salmos 121, o Senhor é seu socorro. Deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Esse nosso devocional de hoje chega ao nosso fim. Você pode mudar esse cenário. Você pode mudar decretos, mulher. É só se aproximar de Deus, colocar Deus como prioridade da sua vida, como um rei da sua vida. E aí Ele vai te honrar. A oração é: Pai querido, eu oro para que haja um quebrantamento em meu lar, que a dureza dos corações seja visitada pelo Senhor, começando pelo meu. E eu quero fazer aqui uma oração antes de finalizar. Essa oração é a oração que eu ministrei agora, é a oração sobre o que a gente leu, né? Sobre o que foi ministrado. Deixa eu pegar aqui esse lenço que caiu aqui da mesa. Então, deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Amanhã, às 23 horas, estaremos de volta com mais um devocional. O que a gente aprendeu hoje com Jacó. Você pode... Sempre um ciclo se fecha e outro se abre. Sempre um ciclo morre e o outro nasce. Basta você se aproximar de Deus para que Ele venha te dar graça, sabedoria, direção, discernimento, para que a sua família venha ser alicerçada na rocha, restaurada na palavra de Deus e para que você venha ser bem-sucedida. Venha ser bem-sucedida em tudo que você fizer. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu declaro, meu Pai, que a partir desses próximos dias, sejam dias de profunda reflexão, sensibilidade à voz do Senhor, intensa transformação de dentro para fora. Primeiro, meu Pai, nessa pessoa, depois através dela, que o Senhor alcance a sua casa. Eu espero que você seja empoderada pelo Espírito Santo a executar esse chamado de Deus para a sua vida com ousadia, intrepidez e coragem. Eu declaro que em breve você colherá os frutos dessa decisão em forma de livramentos e bênçãos sem medidas sobre a sua descendência. Nós vamos juntas nesse propósito de 40 dias de devocional e vamos compreender os princípios do reino de Deus para a nossa casa e como Deus é conosco, com a gente. Pai, eu declaro, Senhor, sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, o teu sangue precioso blindando, guardando e protegendo hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todas vocês e fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.